Boa tarde a todos, hoje trago-vos aqui um tema que é a Bitcoin. Como vocês leram aqui no título do vídeo, eu tenho uma opinião muito própria, só queria dar um disclaimerzinho inicial, que é, eu acho que nós devemos fazer fuck around and find out, que é o mesmo que mexermos nas coisas ou pesquisarmos e descobrir certas particularidades que existem em alguns temas que nós abordamos. Antes de começar, vou já dizer que eu não vou atacar ninguém, não vou atacar a Bitcoin, não é disso que se trata. O que se trata são de críticas construtivas, factuais e vindas de pessoas que participam e que são participantes na rede Bitcoin e que percebem muito, são experts em blockchain e estão expostos a esta indústria há muitos e muitos anos, alguns com grande proeminência no setor. E assim existem vários tipos de Bitcoiner. Existem pessoas que compram a Bitcoin e que acreditam na narrativa da reserva de valor, vai ser sempre assim, vai ser sempre a subir, e não ligam a mais nada, não há mais moedas. Existem pessoas que estão na Bitcoin que participam em outros ecossistemas, que são participantes ativos. Existem pessoas que só mineram, existem pessoas que só correm full nodes, existem ainda outros participantes que só querem atividade na rede, como as runes ou os ordinals, os sats, as inscrições, o que seja. Existem outras pessoas que simplesmente são contra isso tudo porque acham que polui a rede. Se nós estamos a falar num sistema descentralizado, não censurável e libertário, estamos sempre a assumir que pode existir e coexistir tudo lá dentro desse sistema. Não podemos assumir uma postura de tirania onde a nossa vontade se sobrepõe à de todas as outras pessoas, até porque é desses debates e dessas discussões que nasce a inovação. Mas aquilo que eu vos trago aqui hoje entra muito no que eu ando a pensar há bastante tempo, que é o problema que a Bitcoin tem no algoritmo de consensos, na mineração e na forma como os incentivos depois são atribuídos às pessoas. Já não é de agora que eu venho a falar nisso e até disse que eu não tenho que inventar nenhuma solução. Para mim, se calhar os participantes que têm a Bitcoin aparcada dentro da rede que paguem as fees que os mineradores precisam. Há outras pessoas que sugeriram inflação e estamos a falar de core devs. E digo desde já que se acharem o vídeo chato, eu acho que é um vídeo necessário, porque se estão no mercado cripto percebem qual é que é o ambiente onde estão inseridas, qual é que é a proposição de valor, por aí fora, já vamos a isso tudo. Se calhar o título é um pouco sensacionalista porque eu não sou pessoa de extremos, eu sou pessoa de... Eu sempre vou à procura de um equilíbrio entre duas partes, que eu acho que é isso que é o mais comum. E é aquilo que acontece mais vezes na natureza, é o equilíbrio entre dois extremos. Como a temperatura, está calor e está frio e é uma escala de equilíbrio. Portanto, este post não é qualquer tipo de food, é simplesmente uma racionalização de um post que eu vi pelo Justin Bones, que é um expert em tecnologia, em blockchain. Já fez várias críticas construtivas a Ethereum, a Layers 2 de Ethereum, por aí fora. Sempre críticas que devem ser levadas em consideração porque são muito pertinentes. As últimas críticas dele têm muito a ver com a capacidade que 6, 7 pessoas têm em fazer uma multisig e tirar fundos de chains como Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, por aí fora, ou seja, são todas, ou quase todas, Base, sofrem de alguns desses problemas e a lógica de descentralização é um processo e é um caminho, não é algo que apareça do nada e esteja estabelecido. Colocadas estas considerações, eu próprio também tenho algum background na Bitcoin e na tecnologia blockchain e é uma assunção que todas as pessoas que criticam Bitcoin sejam shitcoiners que nunca leram o white paper da Bitcoin ou livros do Antonopoulos ou Safe Dynamos ou Nick Szabo ou Satoshi, próprio Bitcoin Talk Forum ou a mailing list, seja o que for. Há pessoas que já passaram por isso, estudaram isso e encontraram um problema. Fuck around and find out. Os primeiros problemas que eu encontrei foi a censura em 2015, mas esse é um assunto que ninguém quer tocar, porque até a própria Coinbase foi censurada. Vamos só assumir que está tudo ótimo. Pronto. Algumas pessoas como eu acreditam que a Bitcoin neste momento está atrás da maioria das blockchains atuais. Atrás em termos tecnológicos, em termos de utilização. Sai uma rune, sai não sei o quê, a rede começa a patinar, a mempool enche e acabou. As pessoas saem, deixam de fazer as atividades que estavam a fazer porque é impossível, ou muito perto de impossível. E as taxas sobem e as pessoas perdem a paciência de estar à espera. Por isso a blockchain da Bitcoin neste momento, na minha opinião, sem querer ferir nenhuma suscetibilidade, está muito atrás de Solana, de Near, todas, basicamente. E eu estou a falar a um nível técnico, não estou a falar de segurança nem de descentralização, isso já vamos ver agora aqui a seguir. Portanto, quando o Satoshi saiu, entregou as chaves da Bitcoin ao Gavin Andresen e foi ele que ficou responsável pelo desenvolvimento da Bitcoin, apresentou uma proposta BIP, basicamente foi quase a expulsão dele do Bitcoin Core. Mas pronto, é como eu digo, é outro assunto. Portanto, só para dizer que o Satoshi deixou o legado dele
primeiro a Gavin Andreessen e depois é que apareceu o Adam Back e a Blockstream a capturarem a Bitcoin com o bloco pequeno. E esse é o problema todo que nós vamos ver hoje. Se não compreenderem a história da Bitcoin, estão aqui no meu site 088noar.com, tem aqui este artigo, cliquem lá, vão ter quem é que é o Satoshi e durante esse post vão-se aperceber da história da Bitcoin. Apresento então de seguida os argumentos do Justin Bones, que eu tenho lido desde há muito tempo e que sigo há muito tempo no Twitter, porque é uma das melhores contas e é daquelas pessoas que sabe o que está a dizer e tem autoridade para isso. Então, o modelo de segurança da Bitcoin tem uma falha. Para que seja garantida a segurança da rede Bitcoin, o preço de cada Bitcoin tem que subir a cada 4 anos por causa do halving e da divisão que cria nas recompensas, nos incentivos. Como vocês sabem, no início da Bitcoin eram 50, passado 210 mil blocos passou a 25, 12,5, sempre por aí fora. O que é que acontece? Os mineradores ganham menos dinheiro. A única forma de manter esse coeficiente é que as taxas da Bitcoin sejam muito altas para os mineradores começarem a lucrar e não haver o problema do halving se o preço da Bitcoin não subir. E é por isso que quando as runes chegaram ao mercado, eles ficam todos contentes e os mineradores são a favor disso, porque isso traz pessoas para a rede e fixe. É lógico de perceber. Aqui a questão é que se a Bitcoin continuar a ter halvings, conforme o Justin diz aqui, chega a um dia que o valor vai exceder o PIB mundial global, dentro de algumas décadas. Eu mantive também a opinião do Justin e foi uma coisa que eu andei a pesquisar até de janeiro de 2023, quando vi a BlackRock e a Fidelity a começarem a falar em ETFs de Bitcoin. É claro que se eles tiverem lucro com os ETFs, eles próprios vão querer minerar Bitcoin, na minha opinião. Quando não houver mais ninguém a minerar Bitcoin, são os proprietários dos ETFs e das Bitcoins que vão ter que fazer isso, se a rede deixar de querer minerar Bitcoin por falta de incentivos. Nesta questão do halving e das taxas, cada halving reduz exponencialmente o valor da segurança até que desapareça completamente, e já vamos ao argumento que costuma ser feito. Os halvings, que são os tais cortes de recompensa, continuarão pelo menos 70 anos depois do valor exceder o PIB global. Ou seja, depois do valor exceder o PIB global, ainda está 70 anos a dividir as recompensas. Quem percebe exponenciais e economia sabe que isso é impossível. Logo, as taxas de rede nunca poderão ser sustentadas num extremo devido ao efeito de catraca do mercado de taxas. O efeito de catraca vem dessa peça mecânica que diz que quando gira para o mesmo lado provoca um efeito que é quase impossível reverter esse efeito. Ou seja, existe uma dificuldade técnica que quando se começa a colocar um sistema a funcionar de uma maneira, de qualquer forma tentar reverter isso. Portanto, pagar centenas de dólares por uma única transação deixa de ser realístico num mercado onde as taxas, como vocês sabem, quando pagam 0,01 Solana para fazer isto ou aquilo, são muito mais competitivas do que na BTC. Quando há picos de valor nas taxas, os utilizadores saem, que é o que acontece neste momento em Ethereum, que apesar de ter andado tanto tempo a baixar as taxas e o Gwei, neste momento a utilização é muito menor porque as pessoas habituaram-se a ir para outros lados fazer as atividades delas. No caso da Bitcoin, esta situação é uma situação que aconteceu por causa do limite do tamanho do bloco, ou seja, quando limitamos o tamanho do bloco, há uma parte da comunidade Bitcoin que acha que é errado porque abre brechas na segurança da Bitcoin e isso é para pessoas mais técnicas do que eu. Há outras pessoas como eu que acham que se estamos a pôr um cap no tamanho do bloco, lógico que vai fazer menos transações. E se a BTC precisa de fazer muitas transações para conseguir incentivar os mineradores a minerar depois que acaba essas recompensas ou depois que sejam muito menores, seria melhor uma Bitcoin com transações mais baixas, com muito mais utilizadores que nunca saíssem de lá. É disso que se trata. Manter as pessoas na rede porque as transações são mais ou menos previsíveis. No caso da Bitcoin isso não acontece. Logo, o ponto dele é que significa que a segurança da Bitcoin sem taxas extremamente altas é insustentável a longo prazo e irá inevitavelmente decrescer até atingir um ponto em que será lucrativo atacar a rede. Como vocês sabem, numa rede Proof of Work, quem conseguir 51% da hash rate pode atacar a rede durante um determinado tempo adiante. Isso é altamente improvável hoje na Bitcoin. A previsão do Justin é que tal acontecerá dentro de 4 a 12 anos, ou seja, entre 1 e 3 halvenings. Para o próximo halvening, neste momento estamos a 3.175 e para o próximo vamos ficar a 1.5 qualquer coisa. E no outro a seguir, 1.5 a dividir por 2, que é cerca de 0,75 bitcoins a cada 10 minutos. O argumento hash rate é muito importante porque é um argumento que muitas vezes atiram para cima de alguém que critica este sistema. É uma opinião controversa que não dispensa o debate.
e eu acho que não dispensa o debate, acho que é preciso pessoas que percebem muito de Bitcoin debaterem isto com os outros sem censura. Ou seja, ele diz aqui, e é um argumento válido, que a hash rate não tem equivalência com a segurança e está certo. E diz também que os bitcoiners, como o Michael Saylor, não percebem Proof of Work, que é o algoritmo da Bitcoin. O seguinte gráfico que está aqui abaixo mostra a receita dos mineradores, a recompensa por bloco, que está a decrescer, claro, porque a Bitcoin teve um halvening. E então, essa recompensa é menor do que há 3 anos atrás. E se isto não preocupa as pessoas que são Bitcoin maximalistas, o que é que os vai preocupar? A mim preocupa-me e não sou maximalista. A hash rate é uma métrica quase insignificante no cálculo da segurança, uma vez que as receitas dos mineradores podem descer enquanto a hash rate, que é o poder computacional, se calhar o número de computadores que está a minerar a Bitcoin, sobe. Ou seja, uma vez que o hardware cada vez é mais potente e está mais otimizado, os custos descem e custa menos produzir as hashes. E é esse o argumento dele. Esse é o motivo pelo qual ele diz que não se pode contar com as hashes para determinar o orçamento da segurança, e eu acho que ele tem razão. Não são as hashes que garantem a segurança da rede. Como é garantida a segurança? É o custo de produção das hashes que garante a segurança da rede. Em outras palavras, o importante é o custo de atacar a Bitcoin, e esse custo não é determinado pela hash rate, mas pelo cálculo do custo de recompensa do atacante. Se lhe custar 1 milhão ou 2 durante X horas, é esse o cálculo que tem que ser feito. A teoria dos jogos, que é a Theory of Games criptoeconómica, assenta num esquema de punição de maus atores e recompensa de bons participantes. Se o validador se comporta como deve ser, é recompensado, e no caso de uma Proof of Stake recebe moedas. Se agir mal, leva com slash e tiram-lhe uma porcentagem de moedas. E essa é a razão pela qual a receita dos mineradores determina o custo de um ataque. O cálculo da recompensa, o double spending com um ataque 51% às exchanges, que é o caso que ele dá aqui, seria um vetor realista porque tem um limite de poucos milhões por dia que será atingido num período de 4 a 12 anos, assumindo que o preço da Bitcoin não valorize de forma massiva. E aviso já que se calhar este tema vai ter que ser feito em 2 partes, porque é um tema controverso, difícil de falar, se calhar vai-vos massacrar e vocês chegam a 3 minutos e desligam o vídeo e vão para o outro lado. Mas para aqueles que querem saber sobre os problemas da Bitcoin e para tomar as decisões melhores para si, eu penso que é um vídeo importante e é um vídeo histórico. Na opinião ainda de Justin, é provável que exista censura quando o orçamento da segurança for demasiado baixo e os participantes nefastos possivelmente obtiverem a maioria. Um contra-argumento comum, mas demonstradamente falso, é que os nodes garantem a segurança da rede. Contudo, é uma suposição ridícula, visto que os nodes que não mineram não são resistentes a civil attacks. A mineração inviabiliza ataques civil, nos quais uma entidade cria múltiplas identidades falsas para influenciar a rede, devido ao alto custo associado à mineração para cada entidade. Coisas complicadas, muito bem feitas pelo Satoshi e alteradas quando o bloco ficou pequeno pelos small blockers. Faz parte da guerra de Bitcoin, Satoshi Vision e Bitcoin Cash, e houve a fork precisamente por causa do tamanho do bloco, e é por isso que a Bitcoin Cash é uma fork da Bitcoin. Finalmente, a segurança é garantida pelos incentivos à produção de blocos, os quais não são partilhados com os full nodes normais, aqueles que não mineram. Claro que há pessoas que vão correr sempre full nodes Bitcoin, ponto final. Nós sabemos que a comunidade é grande e há pessoas que o vão fazer. O que é que isto tudo significa? Significa que a segurança da Bitcoin está comprometida a longo prazo, ou pelo menos, que é para não dizer que está comprometida como o Justin diz, na minha opinião existe um problema que tem que ser resolvido. Sem taxas extremamente altas, a segurança vai continuar a diminuir de forma inevitável até atingir um ponto tão baixo que seja lucrativo atacar a rede, como estão aqui a ver na Annual Security Budget as of Percentage of Market Cap. Estamos em janeiro de 2024 e o gráfico fala por si. Cada vez o orçamento é menor. Se tal acontecer, restam 2 opções. Ou se aumenta a emissão da Bitcoin além dos 21 milhões que eu tenho ouvido ao longo deste ano, pelos core devs, alguns dos core devs da Bitcoin, ou permitir que a rede seja atacada por double spend e censura. Eu não sei o que é melhor e também não estou aqui para isso. A BTC está numa posição muito complicada e não é só o Justin que fala sobre isso. O Eric Wall é uma pessoa que participou no ecossistema da Bitcoin, pertenceu aos Taproot Wizards, caso não saibam, foram updates que chegaram à Bitcoin bastante importantes. Não estamos a falar de pessoas que ignorem o tema, praticamente. E depois o Game Theorizing é outra pessoa com muita reputação. Estas pessoas têm debatido o dilema com Justin Bones e alguns core devs da Bitcoin, como por exemplo o Peter Todd, que é bem famoso da comunidade. Ou seja, para dizer que este tema não é um tema leve. Está à frente de toda a gente, os bitcoiners terão que fazer uma escolha difícil.